Oi, eu sou a Emily Sassi e eu criei esse canal com a intenção de falar sobre espiritualidade, é, de poder de alguma forma colocar para o mundo as coisas que eu sinto, as coisas que eu vejo, as coisas que eu estudo sobre espiritualidade, sobre energia, sobre mediunidade, enfim, sobre variados temas da espiritualidade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje eu quero conversar sobre incorporação, que é uma forma de trabalhar a mediunidade. Então hoje eu quero falar diretamente com os médiums, principalmente aqueles que de alguma forma exercem, né, têm essa capacidade mediúnica de incorporar. Então, a incorporação, ele na verdade não é bem, esse termo não é bem adequado, porque o fenômeno acontece, na verdade, é um acoplamento áurico mediúnico. O que seria isso? O médium está aqui, o espírito está aqui, e a aura dos dois, de alguma forma, quando o médium tá ok, o espírito tá ali, né, o mentor tá ali pronto para poder acessar o médium, essa aura elas se fundem, mas não que o espírito vai entrar no médium. Isso não acontece. Isso é outra coisa. Mas antes de eu entrar diretamente no assunto, eu queria fazer um questionamento. Assim como eu tenho um objetivo em falar sobre espiritualidade, ao criar esse canal e ao ter, né, essa vontade de falar sobre espiritualidade, eu tenho um motivo para isso, eu questiono a mim mesma, porque eu também trabalho como médium em um centro espiritualista, e eu questiono você, médium. Por quê? Por que você quis entrar nessa? Por que você quis desenvolver a sua mediunidade? Médiums, todos nós podemos ser. Até no último encontro do grupo de estudos, eu acabei falando um pouco superficialmente sobre isso. Vou ver se eu consigo deixar o link por aqui, linkado o vídeo. Então, médiums, todos nós podemos ser. Pode ser de uma forma mais sutil, por meio da intuição, enfim, ou pode ser de uma forma mais ostensiva, como no caso da incorporação, do acoplamento áurico mediúnico. Então, por quê? Você já se perguntou isso? Se ainda não se perguntou, talvez seja um momento adequado. Porque assim, estou dizendo isso porque ser médium não é brincadeira, ser médium não é fácil, ser médium é responsabilidade. Você tem que colocar, nós precisamos colocar na nossa mente que a responsabilidade de passar, enfim, de fazer esse intermédio, que na verdade é isso, né? O médium é um intermediário, a gente intermedia o plano espiritual através das nossas capacidades, sendo ela qual seja. Então, fazer essa intermediação do plano espiritual com o plano material. E isso é de uma responsabilidade absurda. Você já se perguntou sobre isso? Você já se fez esse questionamento? Você já colocou isso na sua mente? A responsabilidade que é? Então, a partir do momento que você tem essa clareza de qual a sua intenção ao trabalhar a sua mediunidade, ao querer trabalhar com a espiritualidade de alguma forma, qual a sua intenção verdadeira por trás disso, se é só querer frequentar um grupo, se você quer se sentir pertencente a um lugar, se você quer fazer a caridade, se você quer apenas vestir uma roupa branca, bonitinha, e enfim, por quê?
Qual a sua intenção? Dito isso, deixando essa sementinha do questionamento aí plantada, vamos lá ao tema da incorporação. Então, como eu já tinha dito, a incorporação ele é esse acoplamento da aura do médium com a aura do mentor, do guia espiritual. Ela se dá por meio dos chakras. Aí a importância de estudar e trabalhar a energia nos chakras. Porque quanto mais o médium ele está fazendo esse trabalho de energização, tira uns minutinhos ali. Todo dia, se conseguir, tira uns minutinhos para trabalhar essa energia nos chakras. Todos eles. Só trabalho na frente e atrás. Porque nós temos... os chakras eles têm essa parte da frente, mas também tem a parte de trás. Então é importante trabalhar na frente e atrás. Então trabalhe os chakras. Imagina qualquer cor, qualquer luz. Só trabalhe a energia dos chakras. Porque com isso vai facilitar muito essa incorporação. O guia ele vai chegar com muita mais facilidade. Você não vai sentir muita dificuldade em fazer esse acoplamento. E os chakras, eles estão justamente no nosso duplo etérico. Então, a gente tem o corpo físico, daí tem uma camadinha, assim, bem pertinho, assim, do nosso corpo físico, que está o nosso duplo, que é tipo uma cola do corpo físico com o nosso corpo espiritual. E é nesse duplo que estão os chakras. E a nossa aura ela é formada por vários corpos. Então, vai estudar sobre chakras, vai estudar sobre auras, porque é importante para quem trabalha com incorporação. Incorporação não é só saber o nome do guia espiritual que está ali para trabalhar contigo. Tem muita coisa que dá para trabalhar e dá para estudar, que vai facilitar muito o trabalho, não só para você, mas também para o guia espiritual que está ali do teu lado, querendo te usar, que é esse o termo, te usar, para fazer a caridade ali no terreiro, na casa espírita, enfim, onde for. Então, a partir do momento que a pessoa, beleza, vai lá, ok, eu quero trabalhar em um terreiro, numa casa espírita, num centro espiritualista, enfim, quero ser médium. Porque eu tenho a intenção de ajudar as pessoas. Eu tenho a intenção de alguma forma evoluir nesse caminho. Ótimo, perfeito. Beleza, temos uma intenção legal. Tem consciência da responsabilidade que pode interferir na vida de outras pessoas a partir disso. Então, beleza, tem uma intenção legal, sabe das responsabilidades, tá ali estudando chakras, sabe o que é aura, tá trabalhando as suas energias, fazendo limpezas, né? Tendo esse autoconhecimento energético de si mesmo. Beleza, vou lá para a sessão, vou trabalhar agora, né? Me desenvolver mediunicamente através da incorporação. Ali no trabalho ali no lugar que eu quero frequentar, o trabalho é com incorporação. Geralmente é mais uns terreiros, né? Terreiros de Umbanda, terreiro de Candomblé. Então, o que o médium vai sentir? Nunca incorporei na vida, o que eu vou sentir? Geralmente, tá? Não é uma regra, não é uma receita de bolo que é igual para todo mundo. Mas o que você pode sentir? Primeiro que você pode simplesmente não sentir nada, que você não tem essa capacidade mediúnica para trabalhar com incorporação. Não sei, pode acontecer, nunca se sabe. E tá tudo bem também. Mas se você tiver, quando você tá ali, assim, quando a gente vai trabalhar, independente de que forma seja com espiritualidade, uma forma ostensiva no caso, eu acho que de qualquer forma, né, aqui para eu fazer esse vídeo agora eu precisei me concentrar, eu precisei trabalhar as minhas energias, eu precisei me concentrar, de alguma forma
fazer, me permitir que os guias espirituais pudessem estar aqui também comigo. Eu precisei, enfim, eu precisei ficar quietinha, eu precisei silenciar, eu precisei firmar a minha cabeça, que é, de alguma forma, tranquilizar os pensamentos, limpar a mente, as emoções. Então, quando você está ali, quando a gente está ali, se entregando de coração aberto para fazer o bem, para fazer a caridade, e você sabe o que você quer transmitir, enfim, você está ali concentradinho, ok, cheguei ali no templo, cheguei ali no terreiro, cheguei ali na casa espírita, agora vamos trabalhar. Então, tem aquele momento de silêncio, de silenciar a mente, de se conectar consigo mesmo, de se conectar com seus mentores. Então, ok, tá ali quietinho. Beleza, agora eu tô preparada para a incorporação, vamos ali. Então, quando você se permite dar essa permissão para o teu mentor, quando a gente se permite dar essa permissão para os nossos mentores, para eles se aproximarem e tentar fazer esse acoplamento, o que pode acontecer? É dar uma palpitação no coração, acelerada ali, o coração fica mais acelerado, a respiração fica um pouco mais ofegante, dependendo muito do mentor, tá? Não é sempre assim. Mas a respiração pode ficar mais ofegante, você começa a sentir uma energia diferente ao seu redor. Pode acontecer de você ter espasmos, né? Ficar ali se tremendo todo. Pode acontecer de aí já pode estar acontecendo a incorporação, que é você começar a sentir que ou o teu corpo ele quer se curvar, ele quer se agachar, os teus braços começam a fazer algum movimento, as tuas pernas querem de alguma forma também fazer algum movimento. Enfim, o seu corpo, você não tem mais domínio sobre ele. A incorporação ali, ela vai acontecer e você não vai mais conseguir controlar o seu corpo. Você pode até tentar. Você pode até pensar, eu quero me mexer para esse lado, mas você vai tentar, você não vai conseguir. E é só se permitir. Quando você se permite, quando você de fato permite que o seu guia espiritual trabalhe, não só acontece. Ele faz o que ele tem que fazer e ele não vai te machucar. Guia espiritual de luz não machuca, não vai te deixar ruim, muito pelo contrário, vai te deixar leve quando ele for. Quando, né, esse acoplamento mediúnico, esse acoplamento áurico mediúnico, ele finalizar. Então você vai se sentir leve. E quando você tá ali se concentrando para receber, né, para esse acoplamento áurico mediúnico acontecer, essa incorporação acontecer, para além de silenciar a sua mente, converse com o seu guia na sua mente. Fale, eu tô aqui, eu tô aqui me doando, eu permito que eu seja usada para o bem, para a luz, para a caridade, e converse com ele. Não só durante a sessão, mas antes, depois, em casa, sozinho, fica tagarelando na tua mente, o que eu posso fazer para a gente poder, para que eu possa de alguma forma melhorar, né, para essa incorporação ficar mais leve. O que eu posso fazer para que no dia da sessão eu esteja bem? Peça conselhos, de alguma forma eles vão trazer isso para você, através das sincronicidades do dia a dia, ou na sua intuição mesmo. Mas você não está sozinho. Sempre tem alguém aí contigo. Pode ser que não necessariamente do seu lado, algum mentor está conectado com o nosso mental. Sempre. Então, converse.
Agradeça essa oportunidade de poder estar ali, de poder estar nessa vida para de alguma forma fazer o bem, para de alguma forma evoluir também como uma pessoa que você é. Então, agradeça, permita-se, peça por esses conselhos, peça por sabedoria, por clareza, para que esse trabalho aconteça da melhor forma possível, tanto para você quanto para o seu mentor. E assim, a incorporação, ela não vai acontecer na primeira vez, ela não vai acontecer do dia para a noite, ela não vai acontecer de uma forma tranquila na primeira vez, é um processo. Assim como a gente está na vida para evoluir, e nós passamos por várias coisas, esse processo do desenvolvimento mediúnico respectivo ali direcionado para a incorporação, tem algumas coisas que facilitam para que esse processo seja um pouco mais tranquilo, mais fácil, menos desafiador, digamos assim. Para além dessas coisas que eu já falei, né, de estudar os chakras, auras, de trabalhar as energias, então, para além de tudo isso, é importante que você se permita. Não tente controlar o processo. Você só precisa estar ali de coração aberto, de mente aberta. Não tente buscar quais são os seus guias espirituais, quais os nomes, o que eles querem vestir, enfim. Se for para você saber o nome, você vai saber. Se não for para saber, você não vai saber. Isso também pouco importa, porque um guia espiritual pode se apresentar de diversas formas, tanto com o nome de um preto velho, uma casa, um terreiro de umbanda, quanto com o nome de um doutor num centro espírita. Então, até com um extraterrestre. Então, assim, não se importe com nomes. Não foque nisso. Não foque na roupa que ele quer vestir. Ele não precisa de roupa certa para trabalhar. Ele só precisa da gente. Só precisa de um médium que de fato queira fazer o bem. Que esteja disposto a trabalhar, a estar ali, a se permitir, o médium que se permita. O médium que quer fazer o bem, o médium que de fato está ali porque ele quer estar ali, porque ele ama aquilo. Outra coisa que facilita muito é a questão, não vou dizer que facilita, mas é importante que nós trabalhemos sempre, que nós vigiemos sempre a nossa moral, o nosso caráter, quem a gente é, a nossa frequência. A gente precisa mudar internamente. Esse é acho que é o ápice, assim. Por que eu digo isso? Primeiro, em relação à frequência. Quando você está ali, quando a gente está ali se concentrando para se permitir receber, né, trabalhar com o nosso guia espiritual ali incorporado, a gente não pode permitir que a incorporação aconteça com qualquer energiazinha que a gente sinta. Não é assim que funciona. Quando você está ali se concentrando, preste atenção na energia que você está sentindo, o que aquela energia está te causando. Se é uma energia que te deixa bem, te deixa leve. Como eu disse anteriormente, nem todo guia espiritual, os guias espirituais não têm sempre a mesma energia. Guias espirituais tipo Exu, Pombogira, Exu principalmente, os nossos guardiões, eles têm uma energia mais densa. É uma energia mais pesada. É uma energia que vai te dar vai acelerar o teu coração. Assim como os caboclos. Os caboclos também ele tem, não que seja mais densa, mas é uma energia mais intensa também. Então, essa energia ela vai te dar vai acelerar o teu coração de alguma forma. Mas já outros guias espirituais, por exemplo, o povo cigano,
tem uma energia muito mais sutil. Na linha do Oriente tem uma energia mais sutil. Assim como os erês também tem uma energia mais leve. Os pretos velhos também têm uma energia muito leve. Então, a distinção do que você estiver sentindo ali. Então, sinta. Não incorpore a partir do momento que você sentir alguma energia, não incorpore. Sinta primeiro o que aquela energia está passando para você. Está te fazendo bem? Está te trazendo uma leveza, uma paz, uma tranquilidade? Ou se for uma energia mais densa, preste atenção, está te trazendo segurança? Você está bem com aquilo? Não está te trazendo tristeza, raiva? Preste atenção nas suas emoções, no que você está sentindo. Porque às vezes o que você pode estar sentindo, você acha que é um mentor espiritual, mas pode não ser. Pode ser um espírito que queira, de alguma forma, te usar, mas não é um guia espiritual, não é o teu mentor. Então preste atenção. E assim que a incorporação terminar, que o guia espiritual e você finalizarem esse acoplamento, também faça a mesma coisa. Sinta. Silencie, pare o que você está sentindo ali, quando acabou essa incorporação. Você está bem? Você está leve? Você está tranquilo? Quando você deixou ali o Exu, o Pombogira, deixou, fez esse desacoplamento, como você está se sentindo? Sempre questione. Se você não se sentir bem depois disso, pode ser que não seja um guia espiritual. Mas sempre converse com o dirigente ali da casa, com o dirigente, com o pai de santo, mãe de santo, enfim. Pergunte também, vai atrás da informação, fale o que você está sentindo para as pessoas que estão ali há mais tempo. E se por acaso aconteceu de você, né, de um espírito que não foi um mentor, que fez esse acoplamento mediúnico, não se desespere, não se culpe, não tenha vergonha, não tenha medo de acontecer de novo. Pode acontecer com qualquer um. Então, tire isso como aprendizado, se permita sentir ali o que aconteceu, como você se sentiu, as emoções causadas, que você já vai ter essa bagagem de aprendizado para, de fato, não acontecer outra vez. Importante. Por que isso pode acontecer? Pensei em duas situações. Uma, porque de alguma forma você precisou passar por isso, o seu mentor, o seu guia espiritual permitiu que isso acontecesse. Não sei, pode ser que tenha um orgulho a mais aí, né? Um ego muito elevado. Ah, eu tô aqui incorporando, eu sou o bonzão, que incorpora, sei lá, que guia espiritual, o extraterrestre tá aqui comigo, eu trabalho com extraterrestre incorporado. Às vezes o guia espiritual, o seu mentor, pode permitir que de fato um espírito mal intencionado acabe fazendo e te use para você aprender. Pode acontecer. E outra coisa que me ocorreu aqui, que possa permitir, possa possibilitar que isso aconteça, é quando a gente não tá bem. A gente está numa frequência baixa, no dia da sessão a gente se permitiu entrar numa encrenca, sentiu raiva, enfim, baixou a frequência e não só no dia da sessão. Isso é uma coisa que precisa ser trabalhada todos os dias. E o tal do orai e vigiai, não é? Orai para que a gente, né, consiga, né, ore aos nossos guias espirituais, a Deus. E o vigiar é não vigiar o outro, mas vigiar a nós mesmos. O que a gente tem dentro da gente, quais são as nossas sombras, elas estão em equilíbrio com a nossa luz. A gente sempre tem alguma coisinha para trabalhar, né? Uma tristezinha aqui, uma culpa lá, uma raivinha que a gente sente assim que precisa. Então,
essa questão da frequência das nossas energias, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, a gente precisa trabalhar constantemente. A gente precisa estar vigilante todo o tempo. Por isso que é importante o autoconhecimento também. E se a gente não tá bem, pode acontecer de incorporar um espírito que não seja nosso mentor. E aí é aprendizado. E mais duas coisas que eu quero falar que fazem diferença para o processo em si, quando a gente já está trabalhando, já está sentindo mais, já está incorporando melhor, assim, o guia já começa a se movimentar legal, né? Porque o processo também é nosso, mas é do guia espiritual para esse acoplamento. Com o tempo ele vai ficar mais fácil, então não vai ter muito trabalho. E quando isso acontecer, de que a gente já consegue dar um passe, a gente, eu digo, né, nós e o nosso guia espiritual ali, grudadinho. A gente já consegue dar um passe, já consegue dar um aconselhamento. Quando a gente já tem essa firmeza, a gente precisa ter em mente, não só para depois, mas agora já, quem está no início, estude de tudo, estude qualquer coisa, estude ervas, banho de ervas, estude energias, estude emoções, sentimentos, estude autoconhecimento, estude as emoções humanas, estude filósofos, filosofia, doutrina espírita, tipos de entidades, orixás, como funcionam as nossas energias, estude como funciona esse acoplamento áurico mediúnico, estude tudo. Tudo que você sentir necessidade. Às vezes na intuição vem uma coisa, eu preciso estudar sobre a aura dos chakras que tem nos pés. Bem específico, né? Mas pode acontecer. Estude. Porque através do conhecimento que a gente tem, que os nossos guias conseguem trabalhar. Porque como a maioria hoje são médiums conscientes, são raros os médiums inconscientes, então o guia espiritual ele vai usar do nosso conhecimento. Ele está ali num aconselhamento com uma pessoa, ele vai falar o que você tem, as palavras que você tem, as palavras que nós temos na nossa mente. Ele não consegue fazer diferente. Pode acontecer? Pode. Mas eu tô falando de um modo geral. É assim que funciona. Então estude. Não vai fazer isso, não é só. Vai fazer bem para você e vai ser útil para o guia espiritual. Então o espírito usa, o nosso guia espiritual, os nossos mentores usam o que a gente sabe. E é isso aí. E o outro ponto, o último que eu quero trazer aqui, que casa muito com essa questão do estudo, busque sempre se aperfeiçoar moralmente. Busque sempre trabalhar as tuas sombras. Você precisa silenciar. Você precisa se conhecer. Porque a partir do momento que a gente se permite trabalhar o nosso orgulho, o nosso ego, que a gente se permite ser de fato humilde para saber quais são as nossas fraquezas no sentido de o que a gente precisa trabalhar internamente mesmo. Porque é a partir do nosso aperfeiçoamento interno que a espiritualidade de luz realmente vai se aproximar. Não que os nossos guias, os nossos mentores que estão conosco não são de luz, mas como eu disse, espíritos mal intencionados vão se aproximar de pessoas mal intencionadas. Espíritos que de fato querem fazer caridade vão se aproximar de pessoas
que querem fazer a caridade, que não querem se aproveitar das outras pessoas. Então é essa a diferença. Semelhante atrai semelhante. Sempre é assim. Na vida, na mediunidade, no trabalho espiritual. Semelhante atrai semelhante. Então a sua energia é o que vai atrair o guia espiritual. A sua intenção de verdade que você tem no seu coração é que vai fazer com que o guia espiritual perceba que de fato você está pronto. A partir do momento que a gente se permite estar ali, fazer a caridade, sem querer nada em troca, então o guia espiritual também é isso. Ele não quer nada em troca. A única coisa que ele quer é que a gente cresça, que a gente melhore. E claro que ele é um melhoramento, digamos, em conjunto. Então, a partir do momento que a gente também começa a melhorar, o guia espiritual, de alguma forma, também aprende e se aperfeiçoa. Então, você quer se doar como um trabalho mediúnico? Ok, qual é a sua intenção? Tendo isso claro, comece a trabalhar suas energias, estude suas energias, os chakras, auras, estude espiritualidade de uma forma geral, estude, aperfeiçoe a sua moral, mergulhe nas suas sombras, tenha a humildade de saber que todos nós temos sombras. Se não tivéssemos, não estaríamos aqui neste planeta, nesta encarnação, porque com certeza é porque a gente precisa trabalhar alguma coisa. Então, que tenhamos a humildade de mergulhar nas nossas sombras, para que a gente, de alguma forma, possa, uma de cada vez, um pouquinho de cada vez nessa vida, talvez em outras, melhorar. Acessar esse nosso lado melhor, porque nós já somos bons, a gente só precisa, de alguma forma, acessar. Então, seja humilde nessa jornada, não tenha orgulho no sentido negativo da palavra de se achar mesmo um bonzão, uma boazona aí, que agora, meu Deus, incorporo trocentos tipos de entidades, eu sou fenomenal ali eu sou um médium fenomenal, incorporo trocentos tipos de entidades e eixo lá e não sei mais o que aqui. Eu passo mensagem de extraterrestres. Pra quê? Se pergunte, se permita questionar todos os dias. Qual a minha intenção ao estar aqui fazendo esse vídeo? Qual é a minha intenção? Qual é a nossa intenção de trabalhar de se doar para esse caminho da espiritualidade? Qual é a nossa intenção? Nós somos aquilo que somos, então que de alguma forma a gente possa acessar cada vez mais esse pouquinho de quem a gente é. A gente não vai conseguir fazer tudo isso numa vida. Tenha consciência da responsabilidade que é ser médium. Seja feliz. Haverão desafios, muitos, porque a partir do momento que a gente se permite trabalhar com a espiritualidade de luz, que a gente se permite, que a gente se doa para esse caminho, vai ter retaliação, às vezes até dos próprios familiares, enfim, vai ter chacota. Tem um outro lado que também não vai gostar muito. E, enfim, tenha consciência de tudo isso, que tem coisas boas, mas também tem coisas que podem acontecer que são de fato para o nosso aprendizado. Mas você precisa ter essa consciência
do caminho, que nem tudo são flores, mas a gente pode fazer um belo de um jardim, com cada aprendizado que a gente tem, com cada dia, e eu acho que é isso. Eu quis fazer esse vídeo com esse tema, porque é uma coisa que eu já vivencio tem alguns anos, e faz parte também da forma como eu trabalho com espiritualidade, uma das. E é isso. Talvez eu poderia trazer mais coisas aqui, mas eu decidi de hoje de falar especificamente sobre esses pontos. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, então pode deixar aqui nos comentários, que a gente possa se aperfeiçoar, que a gente possa evoluir, que a gente possa acessar esse nosso lado melhor um pouquinho a cada dia. E é isso. Tudo de bom, muita luz, muito amor no seu coração. E gratidão. Até a próxima.